Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para uma aula de repertório. Hoje falaremos da necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe. Nós não usaremos slide, então peço que vocês peguem papel e caneta e que vocês estejam muito focados, porque nessa aula eu vou trazer uma série de informações e de conexões, então é importante que vocês estejam prestando atenção e que estejam fazendo anotações, ok? E toda vez que eu tiver um ponto que eu acho que é de suma importância que vocês anotem, eu falarei, tudo bem? Então vamos lá. Achille Mbembe é um filósofo, escritor camaronês, que trouxe pela primeira vez a ideia de necropolítica em um livro de mesmo nome em 2005. Mas o Mbembe não surge, não traz a necropolítica do nada, não é uma invenção, digamos assim, né? Tampouco ele chega a essa ideia sozinho. Ele parte dos estudos de biopolítica e biopoder do Michel Foucault. Ele analisa o que nós vimos na nossa primeira aula de repertório, bastante sobre o contexto das colonizações. Então ele estuda Fanon, ele estuda outros teóricos das colonizações, tanto que para o Mbembe as colonizações foram estados de necropolítica. Primeiro porque onde a colonização acontecia, né, o território que era colonizado acabava sendo um lugar onde não havia lei. A lei era aquilo que o colonizador dizia que era lei. Não havia limites, não havia humanização do outro, não havia nenhum tipo de consequência para as ações arbitrárias do colonizador, para a violência que ele perpetuava, para as mortes, para o saque dos recursos naturais que ele fazia. Então, para o Mbembe, o contexto das colonizações é o primeiro grande cenário necropolítico que temos. E os processos de escravização, igualmente, nem se fala, é o ápice da necropolítica nesse tempo. Por que ele vai dizer isso? A gente fala muito sobre o Holocausto nazista. Né? O Holocausto, que na verdade foi um holocausto de judeus, sobretudo, de todos aqueles que eram, digamos assim, tidos pelo governo alemão, né, pelo Hitler, como não arianos, não afetos à sua lógica de poder, não fazia parte, né, todos os que não faziam parte daquele povo seleto. E então a gente trata bastante do Holocausto, porque nós temos muitos filmes que falam a respeito, porque de fato foi uma passagem triste da história da humanidade, mas quando a gente compara, e aí eu estou falando em números, tá? A quantidade de pessoas que estima-se que tenha morrido somente durante os trajetos nos navios negreiros, nós podemos chegar a um número maior que 6 milhões de pessoas. E eu não estou aqui para falar para vocês que essa ou aquela vida é mais importante, porque vocês, quem me conhece, sabe que eu não acredito absolutamente nisso. Mas estou dizendo, a provocação que eu estou fazendo é: por que não damos à escravização, aos séculos de escravização, a mesma importância que damos ao Holocausto, ou que damos aos regimes nazifascistas e depois aos regimes ditatoriais? Por que nós não olhamos com a mesma indignação para esse processo? Por que só recentemente a gente começa a falar dos horrores vividos pelos povos escravizados durante os processos de colonização? Né? É muito recente. Uma das explicações que o Mbembe dá para isso é que, historicamente, nós passamos a destituir a pessoa não branca de humanidade. E
toda a nossa afetividade, sensibilidade e empatia está muito condicionada a ver o outro como um de nós, não é mesmo? Quem se lembra do início da guerra entre Rússia e Ucrânia e os absurdos que estavam sendo ditos na mídia internacional por jornalistas do tipo: veja, são crianças brancas como eu e você que estão chorando e deixando o seu país com medo. São crianças dos olhos azuis. Essa guerra chegou até pessoas como nós, cidadãos europeus, como se eles dissessem: agora temos uma guerra que está atingindo os seres humanos. Porque estamos falando de pessoas brancas. Entendem? Bom, para dar um exemplo dessa nossa seletividade, do quanto nós desumanizamos sistematicamente ao longo dos séculos o não branco, eu vou falar para vocês de exemplos aqui do nosso território. Por exemplo, quando nós estamos falando de violência infantil, eu trabalho com violência numa delegacia. Eu recebo todos os dias crianças, mães, pais, reportando condições em que seus filhos sofreram alguma violência. Ou recebo pessoas de fora da família reportando a família como violenta. E nos últimos anos nós tivemos, lamentavelmente, mortes de crianças que ficaram famosas e que tomaram a mídia e que se tornaram, de forma bastante justa, objeto de revolta da população. Como foi o caso Isabella Nardoni, nos anos 2000, né? 2005, mais ou menos, acho que pouco antes disso. Como foi o caso do menino Bernardo Boldrini, ali por volta de 2014. Como foi recentemente o caso do menino Henri Borel. Agora, eu peço que vocês se lembrem de quantas crianças pretas vocês viram ocupar os canais de televisão, passar horas e horas sendo motivo de revolta em jornais policialescos. Quantas mortes de crianças pretas vocês viram se tornar motivo de revolta nas redes sociais? E crianças pretas morrem todos os dias. Até mais que crianças brancas, porque são crianças mais vulneráveis em geral. Morrem nas periferias, morrem de violência policial, como aconteceu com o menino Vinícius, dentro de casa no Rio de Janeiro. Morrem de violência doméstica, por parte da violência perpetrada pelos próprios familiares. Morrem como fruto da negligência, como aconteceu com o menino Miguel, aqui em São Paulo, que faleceu na pandemia, enquanto sua mãe, né, a mãe do menino Miguel, estava trabalhando, cuidando, levando os cachorros da empregada, da patroa para passear, e pediu à patroa que olhasse o menino Miguel, porque era pandemia, ela não tinha com quem deixar o menino Miguel. Nem ela deveria estar trabalhando ali, mas a Sari Corte Real, né, a então patroa da mãe do menino Miguel, não vou lembrar o nome dela agora, da mãe, ela exigiu que a mulher fosse trabalhar e que levasse a criança. E aí, num determinado momento, ela pede para a mãe do Miguel ir levar o cachorro para passear. E ela fala: deixa que eu cuido do Miguel. E ela está em casa com a manicure, né? Olha o conjunto de absurdos pandêmicos aqui. Quando a mãe do Miguel volta, ela se depara com aquela comoção. O filho dela havia subido no terraço e caído. Porque a mulher que ficou de cuidar dele enquanto a mãe passeava com o cachorro dela, não o fez. Milhares de mulheres têm que deixar seus filhos todos os dias com outras pessoas, em creches, às vezes sozinhos em casa, enquanto elas vão trabalhar e cuidar dos filhos de alguém. Isso já devia dizer muito, não é? Sobre necropolítica. O conceito básico de necropolítica é política de morte.
Parece simples, mas não é tão simples. Num primeiro momento, o Membeb vai dizer que é o Estado no mundo inteiro, o Estado com E maiúsculo, então os Estados, que vão determinar quem vive e quem morre, como vive e como morre. Quem serão os protegidos que vão viver e quem serão aqueles que vão morrer. E esses que vão morrer, eles podem morrer por conta da negligência do Estado, ou seja, por omissão desse Estado, e aí eles morreriam porque estão esperando por uma cirurgia na fila de um SUS, porque não têm um medicamento que precisam, porque não têm uma casa e estão na rua, ali sujeitos às intempéries do tempo, à violência, porque não têm acesso à alimentação adequada, às vezes não têm acesso à alimentação nenhuma, porque não têm acesso a saneamento básico e daí morrem das doenças mais primitivas que já deveriam ter sido erradicadas. Pessoas que estão muito mais vulneráveis, pessoas pobres, expostas à miséria e às condições que essa miséria traz e que mata. Uma outra forma de matar desse Estado seria por ação, por meio, sobretudo, da violência institucional, a violência das forças de segurança pública, a violência policial. E quando nós falamos do Brasil, nós temos o suco de tudo isso junto, né? Mas lembra que eu estava falando das colonizações? As colonizações são a primeira grande estrutura necropolítica que se registra na história de forma mais organizada. Não quer dizer que não tenha havido outras parecidas antes, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que leituras mais recentes da teoria do Membeb falam do quanto a iniciativa privada, o mercado de trabalho, também é responsável por uma dose bastante intensa de necropolítica. Porque quando eu tenho um trabalhador vivendo numa situação, trabalhando numa situação precária, de vulnerabilidade, sem nenhum tipo de suporte ou de apoio, sem nenhuma previdência, sem nenhum direito, esse trabalhador está igualmente submetido à necropolítica. Ele vai morrer mais cedo. Porque você pode falar, professora, mas todo mundo morre. O Membeb está falando de uma parcela específica da população, preta, parda e pobre, que morre mais cedo e morre de uma maneira mais drástica. Eu fui criada na periferia de São Paulo, aqui na Vila Brasilândia, e eu vi muito da violência policial. Eu vi muito da violência do narcotráfico. Eu vi o embate dessas duas forças e o quanto ela é capaz de aniquilar sonhos e futuros e vidas e tudo mais. Então, pensem que, de um lado, eu tenho o Estado matando em nome da segurança pública. Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas que morrem, né, estavam ali cometendo algum crime, resistindo à prisão ou matando alguém. Até porque estar cometendo um crime não justifica homicídio. Existe a lei para isso. Prende, leva para a prisão. Ah, mas na justiça não funciona. Então a gente tem que discutir isso de uma outra maneira. A gente tem que discutir por que as leis não funcionam, quais leis funcionariam, qual seria a saída para isso, qual seria um sistema mais, digamos assim, eficiente, não fazer justiça com as próprias mãos. Porque daí a gente vira um estado de violência natural, né? Um estado ali de absoluta anomia social, em que as instituições não funcionam, a sociedade também não se importa, e um estado de tudo contra todos. Mas, ainda para a gente fazer aqui uma ligação, nós temos no Brasil uma carência muito grande de políticas públicas. E muita gente morando nas periferias, e morando nas periferias sob uma condição, muitas vezes, desumanizante.
né? Em casas, às vezes de madeira, né? Em que uma bala de um revólver passa com muita facilidade, em que não há um aquecimento adequado, às vezes não há um banheiro adequado. Eu sei que isso pode parecer muito complicado para você. Você pode visualizar e falar, nossa, a professora está exagerando, mas não. Eu estou falando de um Brasil que talvez não seja o seu Brasil, talvez não seja o meu, mas é o Brasil de muita gente. Por muito tempo foi o meu, então por isso eu posso dizer com propriedade. Posso dizer com propriedade que hoje nós temos mais de 41% de pessoas no país que não estão vivendo numa localidade com saneamento básico completo. Água, né, luz, esgoto, tratamento dessa água, entende? E tudo isso adoece, e tudo isso mata. A primeira vez que o tema da necropolítica foi abordado por uma banca foi por ela, a glamurosa Unicamp, em 2020, no ápice da pandemia. E você tinha que escrever um diário no qual você, como um trabalhador um trabalhador que não pôde fazer quarentena, um trabalhador que estava ali numa profissão, digamos assim, sem direitos, né? Faltou falar assim, trabalhador de aplicativo, trabalhador de Uber. Mas basicamente você era um trabalhador informal que tinha que trabalhar de qualquer jeito, porque senão você não teria como comer, e você estava com medo de contrair Covid por conta de uma situação. E aí você que tinha que criar essa situação, a qual você foi submetido, ou de um conjunto de situações. Então você tinha que escrever ali no seu diário um desabafo do quanto você estava mais propenso a contrair a doença e, de repente, a contaminar pessoas na sua casa e por aí vai, né? Por conta da sua vulnerabilidade socioeconômica. No começo da pandemia, o Morumbi, que é um bairro aqui de São Paulo, tinha mais ou menos, nas 2 primeiras semanas, 80 casos de Covid. E 4 óbitos desses 80. Até porque tem uma população com uma longevidade maior, as pessoas vivem mais, então tinha bastante gente já de mais idade com bastante comorbidade nessa população aqui. A Vila Brasilândia, por outro lado, tinha 162 casos, já nas 2 primeiras semanas. E desses 162 casos, 31 mortes. A estimativa de vida de uma pessoa que nasce em São Mateus, periferia da Zona Leste de São Paulo, é de 57 anos. Essa é a estimativa de alguém que nasce no Congo, um país da África. A mesma lógica, quando a gente olha para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, acesso à educação, à saúde, a tudo, enfim, de Pinheiros, é equivalente ao IDH da Dinamarca. Enquanto que quando a gente pega IDH de bairros como Vila Brasilândia, Rocinha no Rio de Janeiro, São Mateus aqui em São Paulo novamente, esses IDHs estão equivalentes ali a de países como Serra Leoa, Etiópia, Ruanda e por aí vai. Voltando ao conceito necropolítica, o Mbembe vai dizer que, em nome da proteção, sobretudo da propriedade privada, porque protege-se muito mais a propriedade do que a vida, tanto que o nosso Código Penal brasileiro tem uma pena maior para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é a maior pena do Código Penal, tá? E no latrocínio, a morte, ela acontece, o homicídio, não é voluntário, não é doloso. Você tem um assalto que acaba mal e
o homicídio acaba sendo para aquele ladrão a saída para não ser descoberto. Então, aqui a gente teria o roubo a título de dolo e o homicídio a título de culpa. O crime também chamado de péter doloso, porque você está pensando em determinada conduta menos grave e essa conduta acaba escalando para algo mais grave. Tudo isso para dizer para vocês que eles consideram, o legislador considera isso mais grave do que um homicídio qualificado por emboscada e emprego de meio cruel contra uma criança, por exemplo. Tem uma pena menos grave. Digamos que eu sou mãe de uma criança e aí eu tenho uma qualificadora pelo fato de eu ser mãe, né, ser genitora dessa criança, pelo fato da criança não ter condição de defesa, né, então, contra alguém que não consegue se defender, uma outra. Aí eu atraio essa criança para uma situação em que ela fique ainda mais vulnerável e com o emprego cruel de um veneno ou de um enforcamento, eu a mato. Olha que absurdo o que eu acabei de narrar. Eles consideram que essa pessoa merece uma pena menos grave do que a que assaltou alguém e acabou por matar. Não estou dizendo que o latrocínio não seja um crime hediondo, nojento, que mereça a nossa ojeriza, a nossa repulsa. Mas vamos pensar aqui nessas duas balanças aqui. O que o legislador está nos comunicando? Espera aí, aqui mexeu com patrimônio. Tanto que o latrocínio não é considerado um crime contra a vida. É considerado um crime contra o patrimônio. O sequestro é considerado um crime contra o patrimônio. Cercear a liberdade é só um meio para chegar a um fim maior, que é obter vantagem patrimonial. A nossa legislação entende que o patrimônio é mais relevante que a integridade física e a vida de uma pessoa. O que isso nos diz da nossa sociedade? E aí, o Membeb vai dizer que, a pretexto de garantir a ordem pública, o bem comum, a segurança, para acalmar os ânimos da opinião pública que tanto tem, né? E a gente vive de fato num país violento. Eu estou falando do Brasil agora, mas o Membeb está falando do mundo. A pretexto de dizer, não, cidadão, você pode sim sair à meia-noite, dar uma volta, todo mundo deveria poder sair de casa a hora que quiser, andar, voltar, com ou sem seu celular na mão, e não ser assaltado, e não ser roubado, e não ser... Entende? Mas não é essa a realidade com a qual nós nos deparamos, sobretudo no Brasil, que tem índices altíssimos de violência. Mas a questão aqui é, a pretexto de diminuir a violência, de controlar, de promover a ordem pública, a paz, o bem comum, mata-se. A polícia, numa troca de tiros com bandidos, na favela da Rocinha, matou 6 pessoas. Eram todos bandidos, então se é bandido pode matar. Tudo bem, tá certo. Se não fosse ele, era o policial. Sim, em legítima defesa, claro que estamos falando de outra coisa. Estamos falando de uma possibilidade de excludente de licitude. Em legítima defesa, tanto eu, quanto você, quanto o policial, quanto qualquer pessoa, temos o direito, sim, de nos defender. E se essa defesa precisar ser a defesa mais gravosa, que assim seja. Mas na maioria das vezes, não é disso que estamos falando. Existe uma série na Amazon, não sei se ela ainda está, porque faz tempo que eu assisti, chamada Auto de Resistência. Esse é o nome. Por que se chama Auto de Resistência? Porque durante um período considerável, até hoje, aliás, quem é do Rio de Janeiro vai entender o que eu estou dizendo,
Toda vez que alguém era assassinado em confronto com a polícia, logo se chegava na delegacia e nem se dava início a uma investigação para saber como que aquela morte aconteceu, nem nada. O policial dizia assim, resistiu à prisão. Aí ele pegava um formulário chamado auto de resistência, preenchia. E tá tudo em casa. Como se resistir à prisão fosse motivo para matar. A menos que essa resistência à prisão configure uma afronta à vida do policial, botar a vida do policial em risco, ou seja, eu estou resistindo à prisão com uma arma apontada para o policial, ou com uma arma, ou com a mão numa arma, algo que justifique a defesa, a menos que seja esse o cenário, resistir à prisão é considerado pela nossa Constituição, inclusive, um direito, porque você não é obrigado a se render. Você pode resistir pacificamente, você pode tentar fugir, você pode simplesmente dizer, não vai me levar. Mas isso não justifica assassinar. E aí o Ministério Público do Rio de Janeiro comprou uma briga gigantesca com a polícia militar e também com a civil para discutir o óbvio. A única possibilidade em que é aceitável matar alguém no exercício da função de policial é em legítima defesa. Ou de si ou de terceiro. Entende? Ou o policial está matando para defender a vida dele porque está em risco iminente, ou para defender a vida de alguém porque esse cidadão está com a arma na cabeça de uma outra pessoa. Ou está para matar um colega dele, enfim, vocês me entenderam. Legítima defesa. Passou disso, é abuso de poder, é assassinato, é homicídio. E nós temos no Brasil, né, cerca de, sei lá, eu vou precisar ver o último anuário de segurança pública, mas caso isolado 50.892, mais ou menos assim. Né? O Membebe ainda fala de como essa justiça que nós temos, a justiça contemporânea que construímos, é uma justiça seletiva que julga de acordo com a cor da pele a conta bancária. Se você está carregando um cigarro de maconha em Pinheiros, na Vila Madalena, na cidade universitária, é um jovem, hoje tem a questão, a margem do STF, né, tudo isso, mas é um jovem dependente de substâncias químicas. E geralmente assim, estudante de medicina, portava uma quantidade de drogas, era um jovem que foi encaminhado para tratamento. Né? Aí esse mesmo cenário, em Itaquera, periferia aqui, favela aqui da Zona Leste de São Paulo. Traficante de 16 anos é abordado pela polícia, carregando X quantidade de drogas. Essa diferenciação de tratamento por parte da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, da mídia e mesmo da sociedade, há um mesmo contexto. É a seletividade que eu comecei. Eu vou ter que interromper aqui, meu gato está gritando. Não sei se isso vai ficar. Eu vou tentar continuar, Bia. Tira essa parte. É aquela seletividade na humanização do outro, da qual eu falei no início da aula. Por que eu trouxe o exemplo das crianças, pretas e brancas? Por que a nossa empatia, a nossa solidariedade parece ter uma cor de pele? Ai, que anjinho, era tão bonitinha, e a criança branquinha, do cabelo liso.
E a criança preta? Não merece uma página de jornal? Não merece consternação? Não merece que a população se revolte com a sua morte? Ou será que, crianças na favela fazer o quê? Né? Morrem muito mais. Estão muito mais submetidas a situações de vulnerabilidade e violência. É muito mais comum. Por que crianças saídas da Rússia e da Ucrânia, brancas, consternaram tanto a mídia internacional quanto nunca tínhamos visto em crianças iraquianas, crianças afegãs, crianças sírias, crianças africanas, crianças da América Latina em geral, crianças não brancas. Novamente, a nossa sensibilidade, o nosso senso de empatia é muito permeado desse ideário, né, angelical, que é branco, do cabelo liso e geralmente de olhos claros. Mas mulheres, Tatiane Spitzner, vítima de violência doméstica, assassinada pelo namorado Felipe Manweiler, um ogro, um cara que está preso e merece ficar preso quanto tempo, jogar a chave fora da prisão. Uma mulher branca, de olhos azuis, de classe média alta, que causou também uma consternação nacional quando do seu assassinato, e não deveria ser diferente. Eu nunca vi uma mulher preta, periférica, fora do padrão de beleza, ocupar as páginas, os noticiários e as redes sociais, trazendo a revolta da população e da mídia para o seu assassinato. É como se fosse algo normal. Era mulher de traficante. E por ser mulher de traficante, então tava querendo. O tratamento dado, muitas das vezes, na delegacia de polícia, no Ministério Público, no Judiciário, é diferente a depender de quem é a vítima. Então, quando você é vítima, você é branca, você é tratada de uma forma. Quando você é autor e é branco, você também é tratado de uma forma. Quando você é autor e é negro, você é tratado de outra. Quando você é vítima e é negro, você é tratado de outra. Pobre, sem advogado, sem assistência, então nem se fala. Entende como a necropolítica permeia todas as nossas estruturas sociais? Ela mata, mas às vezes ela exclui, às vezes ela isola, às vezes ela é o encarceramento em massa de jovens nas periferias. Ela pode estar no percentual de jovens réus primários que estão esperando há meses por uma audiência, que foram presos com quantidades pequenas de droga. Não que não devessem ser punidos, mas há outras possibilidades para um jovem que nunca delinquiu, que é réu primário, que nunca... Se esse jovem fosse um jovem branco de classe média assistido por um bom advogado, o desfecho teria sido outro. Ele não estaria preso, posso garantir para vocês. Então, o encarceramento é uma forma de necropolítica. Eu retiro dessa pessoa as chances, as poucas chances que ela tinha. E uma vez dentro do sistema, agora ela vai ser delinquente profissional. Porque a sobrevivência dentro do sistema está desenhada de modo que, para sobreviver a ele, para resistir a ele, você precisa fazer alianças. Muitas das vezes aqui em São Paulo, com grupos, por exemplo, do PCC, né, do Primeiro Comando Central. E, gente, eu estou fazendo essa aula assim, né, olho no olho, no sentido, tentando não usar slide e tudo mais, para que a atenção de vocês seja justamente olhar para mim e prestar atenção no que eu estou dizendo.
Definição básica de necropolítica, anotem. Política de morte. Necro de morte. Ok? É o Estado, com E maiúsculo, determinando quem vive e quem morre. Quem já viu o repertório Biopolítica e Biopoder do Michel Foucault, sabe que eu falei lá sobre o soberano, lá no absolutismo, que ele tinha, que ele decidia o que se fazia com o súdito. Corta a cabeça? Não gostei do que ele fez. Corto a cabeça? Ou eu deixo viver? Agora, a gente, depois, assim, historicamente, a gente passa por uma série de mudanças. E esse Estado, que não é mais o rei, mas é uma estrutura complexa e dividida em 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Esse Estado passa a elaborar uma série de políticas públicas para tentar dar a esse cidadão alguma qualidade de vida, no sentido de que essa mão de obra dure mais tempo e seja mais efetiva e mais eficiente. A isso chamamos de biopolítica. O que seria uma biopolítica? A vacinação é uma biopolítica, por exemplo. Ela tem o intuito de prevenir doenças, não é? De fazer com que esse Estado gaste menos na cura de doenças, menos na distribuição de remédios, menos em leito de hospital, e tenha previsibilidade ali de que eu tenho uma população vacinada e que aqui eu tenho uma margem de erro dessa vacina. Algumas pessoas ainda podem adoecer, ainda podem vir a adoecer, né, ter essa doença, mas eu tenho muito mais previsibilidade para elaborar políticas públicas e tenho muito mais previsibilidade sobre a minha mão de obra, sobre quantas pessoas vão precisar, em média, da previdência social, vão precisar ser afastadas do trabalho e, de repente, receber um auxílio do Estado, se esse trabalhador for um trabalhador com carteira assinada, claro. Ou pelo menos um trabalhador aí, um funcionário público, né? Do contrário, ele não tem direito a nada. Ele que vai se virar. E aí, voltando naquela coisa que eu falei, que o mercado de trabalho é, hoje, um elemento da necropolítica. Pensa num entregador de iFood, que tem tempo para chegar na sua casa. E que muitas vezes, quando ele atrasa, ele não ganha pela corrida que ele fez. Esse cara vai dirigir inconsequentemente. Esse cara não tem seguro de vida, não tem vínculo empregatício. Ele ganha por entrega. Ele tem uma família para sustentar. Eu me lembro de uma cena, 2023, eu estava indo para Santa Catarina. Assim que eu cheguei na cidade, eu vi um entregador do iFood morto. Né, a via interditada por conta dessa lamentável situação, triste situação. Provavelmente, eu vou parar aqui e já volto. Entende como a precarização do trabalho também coloca esse trabalhador numa condição de morrer mais cedo? E de forma mais drástica, de forma não natural? O mesmo com o Uber que roda a cidade. Ali exposto, né? Pessoas entrando, saindo do seu carro, assaltos, acidentes de trânsito. Mas muitas vezes tentando chegar numa corrida pontualmente para não ser penalizado pela plataforma. E gente, trabalhos precários no mundo inteiro, crianças trabalhando, crianças nas minas de lítio no Congo, porque só mãos muito pequenas para conseguirem retirar o lítio, extrair o lítio da terra. E no que o lítio é utilizado? Nas baterias de celular. Hoje há uma crise humanitária no Congo, porque inclusive a violência sexual tem sido utilizada como arma de guerra, de modo a fazer com que famílias inteiras deixem suas cidades, suas casas. E há uma série de suposições,
porque eu não posso afirmar, não é muito difícil provar concretamente algo quando grandes potências estão por detrás disso, mas de que essa guerra, essas violências estão sendo financiadas por grupos que têm interesse no lítio e no nióbio desse território. Porque uma vez que essas famílias, esses grupos deixam as suas terras, elas podem ser exploradas, elas podem ser... ali pode haver uma mina e ela pode ser devidamente explorada. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso não acontece só no Congo, tá? Isso acontece numa série de países africanos, mas também aqui em países no Brasil, né? Nós temos a grilagem de terras, por exemplo, nós temos especulações de toda a sorte de grandes empresas e de governos inteiros, sobretudo desenvolvidos, que não pensam duas vezes antes de colocar populações inteiras em risco, populações inteiras ali em situações de genocídio mesmo. O genocídio é uma necropolítica, porque ele visa a matar, né? Ele visa a atingir um grupo de pessoas, uma comunidade, num determinado território. E a gente vive hoje no Brasil um genocídio do povo preto, pobre e periférico. O Brasil tem índices de homicídio, índices de morte, que nem países em guerra, como é o caso da Síria, como é o caso da Ucrânia, como é o caso da Rússia, tem igual. É o quinto país que mais mata mulheres e está entre os 20 países com o maior número proporcional de assassinatos e é um país com baixíssimos índices de resolução de homicídio. Sobretudo quando esses homicídios são perpetrados por forças de segurança pública. Aí que não tem resolução mesmo. Né? É claro, nós temos também um contexto de facções criminosas, nós temos um contexto de tráfico de drogas. O Brasil não produz droga, mas nós somos rota por onde essa droga passa. Países como Colômbia, Bolívia, México, são países hoje tomados pelo narcotráfico e têm altos índices de homicídio, de desaparecimento forçado e um Estado que não faz muito para combater isso. Essas pessoas morrem de fome, morrem de vulnerabilidade, de miséria, morrem expostos a doenças que já estão erradicadas em países desenvolvidos, morrem de malária, de febre amarela, morrem de dengue, porque são pobres e estão em ambientes insalubres. Morrem de violência policial, morrem de subnutrição. Essa é a necropolítica. E eu queria que vocês conseguissem visualizar na medida em que eu falo. Vários temas já afetos pode ser que a banca não cobre necropolítica como trouxe a Unicamp, por exemplo. Mas ela pode trazer guerra às drogas e a crise humanitária. Ela pode trazer a exploração de recursos naturais e as crises humanitárias no globo. Ela pode trazer o encarceramento em massa da juventude. Ela pode falar de violência institucional, violência policial, violências perpetradas aí pelas forças de segurança pública. Ela pode trazer uma gama de temas que aborde esse repertório. E, mesmo que ela não traga, eu vou trazer para vocês na próxima aula duas redações, mais de duas redações, em que os candidatos usaram a necropolítica do Membeb como repertório.
Temos aquela redação famosíssima do ano em que a FUVEST falou, né, cobrou, o mundo contemporâneo está fora da ordem, né, ponto de interrogação. E a candidata utiliza no seu segundo parágrafo de argumentação a ideia de que aqueles que não fazem parte da competitividade contemporânea, aqueles que não estão ali para alcançar a imagem do vencedor, aqueles que não compram um discurso meritocrático e trabalham até morrer, são eliminados por mecanismos necropolíticos. São eliminados pela omissão ou pela ação do Estado. Então a necropolítica acaba sendo uma forma de instrumentalizar, de dar uma finalidade para a morte dessas pessoas. Então eu queria que essa aula fosse uma aula intimista mesmo, e que a gente começasse a pensar a respeito. Eu vou trazer esse tema outras vezes. Eu vou tocar nesse repertório outras vezes, não se preocupem. Eu farei revisões sistemáticas dos repertórios. Falaremos disso novamente em alguma aula ao vivo. Teremos um tema que é a superpopulação carcerária, encarceramento em massa. Teremos uma aula que é a guerra às drogas e as estruturas de narcotráfico e de organizações criminosas, não só no Brasil, no mundo, né? Isso pode ser tema de redação a qualquer momento e pode estar na prova de vocês, na geopolítica, por exemplo. Tá? Então nós teremos pelo menos 2 aulas em que esse repertório vai ser essencial. 2 temas em que esse repertório vai ser essencial, e eu pretendo desdobrar esse tema com vocês, com o uso de slide e tudo mais, como a gente costuma fazer. Ok? Então, não deixem de tentar assimilar esse repertório na vivência de vocês, na escrita de vocês, na leitura de mundo de vocês. Eu vou deixar um tema simples, que é simples, que eu quero dizer o tema é basicamente o repertório. Não tem um outro elemento encaixado nele. Ok? Necropolítica, a morte como questão social. E aí a gente vai desenvolver nessa redação esse Estado que mata por ação e por omissão. Ok? E vou deixar nesse tema vídeos complementares a essa aula. Ok? Muito, muito importantes para vocês sedimentarem e assimilarem tudo que foi dito aqui. Porque eu estou dando diversas ferramentas pedagógicas para que vocês consigam compreender o que eu estou dizendo. O que eu disse aqui é um início. Vai ficar nebuloso, vai parecer demais, vai parecer impactante, vai parecer complexo. E é. Mas aí você vai lá e assiste aos vídeos complementares. Já vai ficando mais claro. Aí você vai lá, olha os textos de apoio, começa a fazer sua redação. Já vai dando uma clareada. Aí, no próximo tema, encarceramento em massa, eu vou abordar novamente esse repertório, os pontos mais estratégicos dele. E vou mostrar como isso está ligado com aquilo. Vai ficando mais claro. Entende que é assim que a gente aprende? É assim que a gente constrói conhecimento sistematizado, organizado, profundo, substancial. E não aquelas frases de efeito que você não sabe nem o que o cara disse depois daquilo. Nem o que levou o cara a dizer aquilo. Você nunca leu a obra do cara e você só decora e escreve. Então é isso, tá? Essa é uma aula de repertório. A ideia era que vocês assimilassem uma introdução a esse tema espinhoso, que é a necropolítica, e passem a pensar em possibilidades, na cabeça de vocês mesmo, com os botões aí de vocês, possibilidades de temas em que a necropolítica pode ser abordada. Último tema do Enem, né? Valorização da nossa herança. Como é que eu valorizo a herança se eu estou matando as pessoas? Eu estou matando a nossa herança africana. A cada pessoa afrodescendente que é assassinada no nosso território. A cada pessoa de
descendência africana que não tem direito à educação de qualidade, não tem direito a saneamento básico, não tem direito a uma casa decente, não tem direito a comer. Comer, gente, não devia ser algo que eu preciso brigar para conseguir comer. Deveria ser um direito de toda pessoa. Comer é um direito universal, humano. E nem isso é garantido a essas pessoas. Como eu posso falar em valorizar herança africana quando essas pessoas estão sendo dizimadas nas periferias? E quando não estão sendo dizimadas, estão sendo criminalizadas, diminuídas, desumanizadas. Nada diferente do que acontecia durante as colonizações em outra proporção, de outras formas. Quando a gente não consegue se revoltar por uma criança preta subir no terraço, uma criança de 5 anos, enquanto a dondoca faz as unhas e manda a mãe da criança passear com o poodle, com o cachorro. As únicas pessoas inocentes aqui, né, são o cachorro e a criança. A mãe estava trabalhando, tentando ganhar o sustento para a criança, e essa cidadã de bem, né, não tenho nem palavras. Mas enfim, gente, falei demais, desculpa. Pensei alto. Mas vocês estão entendendo que é muito complicado. Um menino dentro de casa é atingido por uma bala da polícia, por um fuzil AR-15. Que raio que a polícia tem que atirar na parede de uma casa? Mas no meio da troca de tiros e nananana. E outra criança, eu não vou lembrar agora o nome do menino, é um nome composto, e ele foi assassinado em Pernambuco com 18 tiros, numa troca de tiros que a polícia teve com traficantes. Mas ele foi assassinado com 18 tiros. Não foi uma bala perdida. Precisou que a polícia desse 18 tiros. 12 anos. Menina Ágata, confundiram o guarda-chuva que ela levava com uma arma. E vocês podem jogar no Google e vocês vão ver que, lamentavelmente, os exemplos são infinitos. De crianças pretas, pardas, periféricas, pobres, assassinadas dessa forma. E não há passeata, e não há motim em fórum, e não há protesto na porta da delegacia. Somente das mães, desesperadas e quebrantadas ali. Não há a Rede Record passando 300 vezes em loop infinito a reportagem a respeito daquele assassinato. Não há indignação no aquele programa, né, o Fantástico. Também não há indignação no Domingo Espetacular. Não há entrevista com o Cabrini. Não vemos influencers abordando os casos, influencers de true crime. A sociedade não se importa. Para que a segurança pública seja possível, e vamos discutir isso mais aprofundadamente no tema específico sobre a questão do encarceramento em massa, da segurança pública e tudo mais. Mas é para ficar para nossa reflexão, ok? Bom, espero que vocês tenham um excelente final de semana, não sei quando que vocês vão estar vendo essa aula, e bons estudos, e bom descanso. Até a próxima. Tchau, tchau.